Boa noite, pessoal. Meu nome é Tiago Domingues, sou bacharel em Teologia pelo Seminário Teológico Batista aqui da minha cidade, Duque de Caxias. Também estou concluindo minha graduação em Matemática pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E aí ajudo o Gilson na liderança do núcleo. Estamos dando início a mais uma reunião. O título do nosso diálogo de hoje é O Homem Unitas Multiplex e a Revelação Especial. Estamos terminando a série sobre egolatria. E eu queria começar ressaltando mais algumas coisas importantes que são consequências do entendimento desse relacionamento do homem com ele mesmo. Né? A gente já trabalhou algumas durante as nossas palestras, mas eu gostaria de ressaltar mais duas coisas muito importantes que são implicação desse conhecimento, né? Que ajuda a gente a entender melhor a partir desse conhecimento do homem com ele mesmo, que é o intercriminis. O intercriminis é um conceito aí do direito, né? Significa o caminho do crime, né? Quando uma pessoa comete um crime, qual o caminho que ele percorreu para chegar à consumação do delito? E aí a gente fala, esse conceito de intercrime diz que começa numa fase chamada de interna. Essa fase tem três fases, né? Que é a cogitação, onde o agente tem a ideia de praticar o crime, então a ideia surge, essa cogitação. Depois tem a deliberação, o agente pondera os prós e os contras da atividade criminosa idealizada. Depois a resolução, que é o instante que o agente decide, então, praticar de fato o delito. Essas são as três etapas da fase interna. Entretanto, essa fase ela não é punível, né, na justiça humana, porque a gente não tem acesso ao interno, ao interior da pessoa, né? Então, a gente só pune, né? A parte punível é a fase externa, que é a fase da manifestação, que é o momento em que o agente proclama a sua resolução, também a preparação, que é a materialização do delito, a execução, que é a realização da conduta, e a consumação, que é a conclusão do delito. Então, o que é interessante no intercrimes? Porque a gente consegue perceber, tendo o entendimento de que o homem é mais do que o consciente, de que a justiça humana ela jamais vai conseguir ser perfeita, porque ela jamais vai conseguir sondar e analisar tanto a parte externa quanto a parte interna, né, do ser humano. Então, o ser humano sendo interno e externo, né, agindo de forma interna e também de forma externa, a justiça humana nunca vai ser capaz de abarcar tanto o interior quanto o exterior da ação humana. Então, logo, a justiça humana sempre será imperfeita. A gente consegue chegar a essa conclusão. E também que a santificação, ela não tem que ser, não é algo que acontece só no exterior, né? Mas antes a gente deve buscar o quê? A santificação, né, interna, por assim dizer, né? A gente tem que buscar santificar o nosso interior, né? Então, temos que verificar o que estamos consumindo, as coisas que estamos vendo, o que estamos lendo, como estamos alimentando o nosso interior. E não tentar simplesmente não pecar na hora, né? Por isso que a gente muitas vezes a gente não consegue entender porque a gente não consegue não cair em tentação. Mas muitas vezes é por causa disso, né? Porque a gente está tentando fugir do pecado no ato, mas não tratando a parte interior do nosso eu. E a segunda implicação importante desse entendimento da relação do homem com ele mesmo é o que a gente chama de senso de divinidade, né? A possibilidade do senso de divinidade. E aí eu trouxe mais uma vez um texto do livro Filosofia para Iniciantes, do Assis Pro, que diz assim: Agostinho formulou também a premissa que Calvino mais tarde chamaria de senso de divinidade, o conhecimento imediato de Deus inato à alma humana. Todas as pessoas sabem que Deus existe, apesar de nem todas as pessoas acederem que o conhecem. Seu pecado primordial, então, é a recusa em honrar a Deus como Deus, recusando-se a conhecer o que sabem ser verdade. O desprezo das pessoas em relação à existência de Deus é intencional e por isso pecaminoso. Uma vez eu estava ensinando sobre senso de divinidade, uma pessoa me falou assim, pô, não concordo com o senso de divinidade porque eu conheço de fato pessoas que não acreditam em Deus, né? Não sabem que Deus existe de fato, né? Só que aí, por que a pessoa pensou isso? Porque ela, né, considerou o ser humano como simplesmente a consciência, né?
Mas quando você percebe que o ser humano vai além da consciência, a gente pode considerar a possibilidade de essas divindades. Afinal de contas, essa recusa intencional, ela transcende, na verdade, o consciente, né? Essa recusa começa lá do nosso interior, né? Então, por isso que é importante a gente saber que o nosso relacionamento com a gente mesmo vai além, transcende a questão consciente. E aí a gente vai para o assunto de hoje, propriamente dito, que é o Homem Unitas Multiplex e a revelação especial. Vamos trabalhar primeiro essa parte da revelação especial, ou antes ainda, o que é revelação, né? Deus ele se revela de duas formas. A gente chama de revelação geral e também a segunda forma, revelação especial. Revelação geral, ela também pode ser chamada de revelação natural. E o que é revelação geral ou revelação natural? É a revelação de Deus a todas as pessoas. Por isso que geral, né? É geral. Todas as pessoas têm esse acesso. E também pode ser chamada de geral porque é um conhecimento geral, nos leva a um conhecimento geral de Deus, né? Ele não nos dá detalhes sobre a obra redentiva de Deus, né? E a gente chama também de revelação natural, porque ela vem até nós em e por meio da natureza. E entendendo a revelação geral, a gente consegue perceber ou entender que toda a verdade emana de Deus, não somente a verdade religiosa. E aí eu trouxe alguns textos do livro Somos Todos Teólogos, tá? Uma introdução à teologia sistemática também do Sproul. Ele vai dizer o seguinte, ó, o princípio ensinado por Agostinho e depois por Tomás de Aquino é que, como criaturas, não poderíamos saber coisa alguma se não fosse pelo fato de que Deus tornou o conhecimento possível para nós. E aí tem um exemplo muito interessante de Agostinho, que faz a gente entender bem o que ele queria dizer com isso, né? Tanto Agostinho quanto Tomás de Aquino. Ele fala que Deus é como a luz, né? Ainda que você tenha olhos, se você estiver num lugar que não tenha luz alguma, você não vai conseguir ver os objetos da casa, né? Então você consegue ver quando o quê? Quando a luz quando você liga a luz, né? Então é Deus é como a luz. Ainda que você tenha olhos, você não consegue enxergar a qualquer verdade, a não ser que Deus ele ilumine essa verdade. Outro texto também, ó, portanto, quando os cientistas discernem a verdade em seus laboratórios, ao mesmo tempo que nos menosprezam por nossa reivindicação de confiarmos na revelação como base de conteúdo para a nossa fé religiosa, podemos apenas ressaltar que eles não poderiam aprender nada a partir de um tubo de ensaio, se não fosse a revelação do Criador e a sua dádiva da capacidade de aprendermos por meio de um estudo da natureza. E aí ele fala, né, todos esses conhecimentos científicos que a gente estuda, eles também são revelação de Deus. E é interessante porque aí a gente começa a entrar, a gente vai trabalhar um pouco mais sobre essa questão que alguns teólogos vão chamar de esquizofrenia, né? Eles se valem da revelação divina, entretanto eles rejeitam o revelador, né? E a revelação geral ainda pode ser dividida em imediata e imediata. Imediata vem de ideia de uma mediação, né? E imediata é que não tem mediação. Então, o livro vai dizer, ó, Deus ele é transcendente e nós estamos na Terra. Aquilo que media a relação de Deus é a natureza. Então, quando a gente conhece a Deus através da natureza, ou tem acesso a Deus através da natureza, estamos nos valendo de uma revelação geral mediata. Ou seja, estamos nos valendo de uma revelação geral mediada pela natureza. Só que também tem uma revelação geral imediata, que a gente fala que é a lei de Deus escrita no nosso coração. Aí o texto vai dizer, o livro, né? A lei de Deus foi escrita em nosso coração. É um discernimento de Deus que ele plantou na alma do homem. E este discernimento é manifesto em nossa consciência e em nosso conhecimento da lei de Deus. Esse discernimento vem direto de Deus para nós. Então, essa lei, esse conhecimento aí, inato a nós, que Deus colocou em nosso coração, que a gente vai ver descrito em Romanos 2,15, daqui a pouco eu vou mostrar o texto, a gente chama de revelação geral imediata. Então tem essa divisão, revelação geral imediata e revelação geral imediata. E alguns textos aí que falam sobre revelação geral, né? Salmo 19,1, que diz, os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Também temos Romanos 1, 19 e 20, porquanto que de Deus se pode conhecer nele, se manifesta porque Deus lhe manifestou, porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, né? É claramente visível pelas coisas que estão criadas, por isso eles ficam inexcusáveis, né? Ou eles são desculpáveis em outras versões, né? Romanos 2,15 vai dizer, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência, os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Então, aí mostra aí
a questão da revelação geral imediata, nessa lei que está no nosso coração inato, né? Deus colocou em nossos corações. Romanos 2,15, tá? E aí a gente vai, então, agora entendendo o que é revelação e a diferença, as duas revelações de Deus, a revelação geral, e agora vamos para a revelação especial, que é algo que a gente vai trabalhar na nossa palestra, né? E aí, olha o que o livro vai dizer, ó. Nem todos no mundo têm a oportunidade de receber, isso falando sobre a revelação especial, diferente da revelação geral, que era para todo mundo, né? Esse nem todo mundo vai ter a oportunidade de receber. E a revelação especial, ela vai mostrar o plano de Deus para a redenção, né? Como eu falei, na revelação geral, a gente tinha o conhecimento geral de Deus. A gente não tem acesso a todo o plano redentivo de Deus, né? Na revelação especial, não. Na revelação especial, vamos conhecer a Deus mais especificamente, né? Por isso que é especial. E vamos conhecer, então, o plano redentivo de Deus. E a revelação especial, ela acha-se primariamente na Escritura Sagrada. Geralmente, quando eu falo de revelação especial, eu vou estar falando de Escritura Sagrada, né? A Bíblia, ela dá testemunho de como Deus se revelou a si mesmo de uma maneira especial. Então, esse plano redentivo aí, ele está expresso nas Escrituras Sagradas, tá? E a gente tem dois textos aí que vão embasar essa visão, que é 2 Timóteo 3,16 e 2 Pedro 3,16, né? Fácil de memorizar, né? Os dois são 2, 3,16. 2 Timóteo 3,16 vai dizer: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Então ele fala que toda a escritura é divinamente inspirada. E esse inspirado aqui, eu gosto sempre de ressaltar, não é mesmo inspirado que a gente usa para falar de uma música, né? Essa música foi inspirada, né? O cara está inspirado para escrever. Não. Essa aqui é a inspiração que diz que Deus é o autor, né? Que fala sobre quem é o autor e também que revela a inerrância e infalibilidade da palavra de Deus, tá? E eu gosto de sempre trazer junto com esse texto o 2 Pedro 16, porque você poderia falar que toda a escritura é essa, né? Você poderia estar achando que é só o Antigo Testamento. Entretanto, 2 Pedro 3,16 fala que não, né? Ele acrescenta aí os textos aí da Nova Aliança no que a gente entende por escritura, né? Ele vai dizer, ó, falando nisso, Pedro, né? Pastor Pedro. Como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, falando sobre os escritos paulinos, né? Que os indoutos inconstantes torcem. E agora, ó, igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Ou seja, ele está dizendo que os textos paulinos também são escrituras, né? Ele fala igualmente as outras escrituras, né? Então, está deixando claro aí que ele considera também os textos paulinos escrituras, tá? E aí também vai ter outros textos aí que vai falar, né? Que a base do Antigo Testamento é os profetas. Na Nova Aliança nós vamos ter também o que vai validar aí a canonicidade das cartas são os apóstolos na Nova Aliança, né? Então entra também aí os escritos apostólicos e os aprovados pelos apóstolos, né? Bom, e aí a gente chega, então, entendendo bem o que é revelação especial, a gente chega no assunto propriamente dito, né? O homem unitas multiplex e a revelação especial, como eles se relacionam. E aí a gente, durante todo esse nosso percurso aí no estudo da egolatria, nós vimos que nós somos múltiplos, né? Vimos aí a questão do consciente, do inconsciente, pré-consciente, enfim, né? Vimos várias visões, mas uma conclusão que todo mundo tem é que nós somos múltiplos, né? Mas ao mesmo tempo somos um, né? Então somos um e ao mesmo tempo múltiplo. E por que isso se dá? É por causa da segunda palavrinha aí em latim, imago Dei, porque nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, a imagem de Deus, né? E um Deus que é triuno, esse é o Deus que nós cremos, Deus da Bíblia, né? É um Deus triuno, que é um ser e três pessoas. E eles são o quê? Iguais em poder, glória, posição e majestade. E aí tá aquela imagenzinha que a gente sempre usa para poder explicar a Trindade, né? O Filho não é o Espírito Santo não é o Pai não é o Filho. Entretanto, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus e o Pai é Deus. Aí tem alguns textos aí que embasam aí cada relação das pessoas da Trindade. E aí eu vou usar um texto, né? Não vou ler todos esses textos, mas está aí para quem quiser pesquisar, mas eu vou usar um texto ali para poder que para mim deixa claro aí a Trindade, né, das Escrituras Sagradas, né, que é o texto do batismo de Jesus. Para mim, no texto do batismo de Jesus fica Deus revela claramente aí a Trindade dele, né? Ele diz assim, ó: assim que Jesus foi batizado, saiu da água,
naquele momento os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse: Este é meu filho amado em quem me agrado. Então a gente vê Jesus sendo batizado, o Espírito Santo, né, como uma pomba, e a voz do Pai, né, dizendo: Este é meu filho amado em quem me agrada. Então a gente vê claramente aí, revelado nas Escrituras, a Trindade divina. Tá? E aí a gente vai se deparar, né, na realidade, com muitas pessoas questionando a relevância do entendimento da Trindade, né? A gente vê que é uma doutrina muito pouco falada, muito pouco trabalhada, é, e muitas pessoas não conseguem entender a relevância dela, né? Entretanto, ela é muito relevante, né? E eu vou trabalhar pelo menos uma relevância dela na nossa palestra de hoje. Deus, ele sendo triuno, isso revela que ele é eternamente relacional, né? Ele é em essência relacional. E se ele é em essência relacional, se ele é eternamente relacional e nos fez a sua imagem e semelhança, a gente conclui que nós somos seres relacionais. Uma implicação aí direta da triunidade divina. Nós somos seres relacionais. Então Deus nos criou para nos relacionarmos, tanto com Ele mesmo, tanto também com a sua criação e também com nós mesmos. Entretanto, o que a gente vê é o quê? É um afastamento do homem de Deus, né? Uma desarmonia do homem com a sua criação, né? Por isso que as diferenças que deveriam, na igreja, por exemplo, que deveriam nos complementar para que a gente possa fazer, para que a gente consiga fazer uma obra mais robusta, né? Acaba fazendo o quê? Na realidade, acaba, né, criando divisões, criando desavenças, né? A gente vê pessoas que deveriam buscar outras pessoas que tenham dons diferentes para fazer uma obra robusta, querendo o quê? Centralizar o serviço. Tudo isso são o quê? Consequências dessa desarmonia que aconteceu por algum motivo que a gente já vai trabalhar, né? Também a gente vê que nosso relacionamento com a gente mesmo, isso a gente já começou lá na primeira palestra falando sobre isso, né? Também está desarmônico, né? A gente constantemente está em conflito com a gente mesmo, né? E por que isso aconteceu? Esses relacionamentos foram abalados, esses três níveis relacionais foram abalados por quê? Por causa de Gênesis 3, né? Que é o episódio famoso, é o episódio da queda. Né? E aí vocês podem ler depois, se vocês não conhecem o relato da queda, Gênesis 3, vocês podem depois ler a Bíblia nessa passagem para ler com calma. Eu vou pegar só o verso 22, né? Porque eu gosto muito de apologética, que é a área da teologia que estuda a defesa racional da fé cristã, né? E quem gosta de apologética já deve ter se deparado com a questão: se o homem, né, não tinha conhecimento do bem e do mal, só teve conhecimento do bem e do mal quando comeu o fruto, por que eles são responsáveis, né? Afinal de contas, se eles não conhecem o bem e do mal, eles não poderiam ser responsáveis. É uma questão bem muito comum na apologética. E aí esse texto ela refuta, né? Qualquer qualquer indicação, né, qualquer sugestão de que esse conhecimento do bem e do mal era esse conhecimento do certo e do errado, né, esse conhecimento de moralidade, vamos por assim dizer. Né? Esse texto ele diz assim: ó, então disse Deus, o Senhor Deus, né, isso aí já depois da queda em si. Ele vai dizer assim: ó, agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Ou seja, esse conhecimento do bem e do mal, no texto, ele é um conhecimento que torna o homem como um Deus, né? Como um de nós, né? Então é um conhecimento do bem e do mal, que eu gosto de chamar de moral egocêntrico. Não é que ele vai a partir de então saber o que é certo, o que é errado, que existe o certo e errado. Não. Agora ele se tornou o parâmetro dele mesmo de certo e errado. Né? Por isso que é moral egocêntrico. Agora eu sou o meu parâmetro de certo e errado. Né? Por isso que ele se torna como um Deus. Porque Deus que é o parâmetro verdadeiro da moralidade, né? Então agora, quando ele come do fruto proibido, ele se torna o seu próprio parâmetro, né? E aí a gente vê uma evidência da desarmonia ocasionada nesses níveis relacionais pelo pecado, né? Em Romanos 7,20, que é uma continuação daquele texto que a gente viu lá na primeira palestra, né? Ele vai dizer assim, no texto paulino: ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Então, o pecado que habita em nós que faz a gente que leva a gente a essa desarmonia, né, esse conflito, né? Só que aí você poderia perguntar também, tá, se o pecado entrou em nós, né, é algo ruim,
Por que nós não nos tornamos harmonicamente ruins? Ou seja, tão ruins, tão maus quanto poderíamos ser? É uma pergunta legítima. E aí a resposta é por causa da graça. Né? A graça comum foi derramada sobre todas as pessoas e a graça salvífica sobre os que a gente chama de eleitos. Né? Essa graça comum ela nos revela que toda bondade, todo mundo perfeito, ela vem do alto, como vai dizer lá em Tiago 1,17. Ou seja, tudo que é bom, tudo que acontece de bom é por causa da graça. A graça que faz com que a gente ainda consiga fazer coisas boas. Então, uma conclusão disso, uma consequência disso é que todo esse senso de civilidade que nós temos, ela é uma implicação da graça, né? Uma consequência da graça, que é algo bom, né? Essa civilidade que nós temos. E aí, se toda boa dádiva vem de Deus, né? Se todo esse senso de civilidade que nós temos vem de Deus, logo, a partir do momento que vamos tirando Deus de nossa cosmovisão, repare, da nossa cosmovisão, não é simplesmente do nosso discurso, tá? Mas da nossa cosmovisão, a gente vai perdendo todo esse senso de civilidade. Eu sempre faço esse destaque, por quê? Porque muitas pessoas acham que ser ateu é simplesmente, né, ou não ter Deus como não ser ateu, vamos dizer assim, né, em todos os sentidos, é somente discursar que Deus não existe. De fato, uma pessoa que discursa que Deus não existe é em algum nível ateu. Entretanto, eu estou dizendo ateu aqui no sentido de você eliminar Deus da sua cosmovisão, propriamente dita. Ou seja, da forma que você eliminar Deus da forma que você enxerga o mundo. Porque o que acontece? Muitas pessoas elas se dizem ateus ou agnósticas, entretanto, elas se valem de Deus ou de coisas que só podem ter vindo de Deus para enxergar a realidade. Mesmo que ela diga, não é Deus, mas elas se valem de coisas que só podem ter vindo de Deus para chegar à realidade. Aí, alguns teólogos vão chamar de esquizofrenia intelectual. Então, essa é a realidade que estamos vivendo, a realidade de conflito interno. Né? Porque estamos em pecado, entretanto, Deus derramou a graça dele sobre nós. Então, nessa realidade, nesse contexto, nesse meio, a gente tem dois caminhos possíveis. A gente pode ter uma vida como refém dos nossos impulsos internos ou uma vida de disciplina e remissão dos nossos impulsos internos pecaminosos. Né? Quando eu digo remissão, estou dizendo de colocar esses impulsos internos pecaminosos aos pés da cruz. E aí, Gálatas 5, 22 e 23, ela vai deixar claro qual é o caminho correto, né? O segundo caminho, o caminho da disciplina e remissão dos impulsos internos pecaminosos. Olha o que vai dizer, o texto famoso, né, sobre o fruto do Espírito, vai dizer, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, quanto essas coisas não há lei. Então, quando eu falo de domínio próprio, estou falando exatamente disso. Disciplinar e redimir os impulsos internos pecaminosos. E aí, vamos agora analisar um pouco melhor como que se dá esse caminho. Para isso, a gente precisa conhecer um pouco da história da salvação. É muito famosa, mas geralmente você vai encontrar ela na internet com 4 pontos. Mas há pouco tempo eu vi um pastor da igreja que eu tenho ido trabalhando os 5 pontos e eu achei mais elegante e mais esteticamente melhor. Mas aí eu vou falar também como que funciona com 4 pontos a história da salvação, porque provavelmente é o que você vai encontrar na internet. Então, criação. Deus nos criou a sua mais semelhança, né, para nos relacionarmos com Ele mesmo, com a sua criação, com nós mesmos. Entretanto, nós caímos, pecamos, e aí o relacionamento nosso com Deus, né, foi se feito um vão, né? E só que Deus, em sua infinita misericórdia, em sua infinita bondade, ele vai enviar seu filho para morrer em nosso favor, cumprir a lei, é o plano que a gente chama de plano redentivo. E aí, quando a gente crê, né, conforme João 3,16, quando a gente crê, nós somos justificados e aí passamos para um processo chamado de santificação. E esse processo ele vai terminar no que a gente chama de consumação, glorificação, onde a gente vai estar morando nos céus, né?
Geralmente, quando no de 4 pontos, né, a história da salvação de 4 pontos, não tem a santificação. Mas eu gosto desse porque a redenção ela fica no meio, né, no centro. Como vai dizer Gálatas 4:4, mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Plenitude do tempo, vai ter muita discussão sobre o que significa, mas eu gosto da visão de que Jesus ele está no centro do tempo, está no centro, não cronologicamente falando, mas está no centro no sentido de que o centro, todo o tempo, toda a história, tudo aponta para ele, a Bíblia aponta para ele, tudo aponta para Cristo. É a partir de Cristo que tudo passa a fazer sentido. Então, eu gosto dessa história de salvação de 5 pontos, porque aí a gente vê que a redenção ela está no centro. Ela que vai fazer a, a história fazer sentido, é por causa da redenção. É por isso que a gente chama de plano redentivo, né? Então, eu gosto da história da salvação desses 5 pontos. E aí, quando você. A gente vai ver algumas características, né? Da pessoa que está nesse caminho da disciplina, da remissão dos nossos impulsos internos. E aí, quando você estiver nesse caminho, você vai começar a perceber que o seu coração é enganoso, ou seja, todos os seus desejos, todos os seus sonhos, todos os seus planos, você vai passar a o quê? A colocar ele num crivo escriturístico. Ele vai ter que passar por um crivo escriturístico. Ele vai ter que verificar se ele converge com a verdade bíblica. Como Provérbios 28:26 vai dizer, né? Quem confia em si mesmo é insensato. Mas quem anda segundo a sabedoria não corre perigo. Outra característica é que ele também não vai se superestimar, mas vai o quê? Reconhecer que ele é falho e limitado. Porque quanto mais nós percebemos, ou achamos, né? Melhor. Quanto mais nós achamos que somos fortes, a gente não pede ajuda, né? A gente não entrega aquilo na mão de alguém, de fato forte. Então, é só quando a gente percebe a nossa falibilidade, nossa limitação, que a gente entrega a nossa vida nas mãos aquele que é de fato poderoso. Por isso que 2 Coríntios 12:10 vai dizer, por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Pois quando sou fraco, é que sou forte. Não sou forte por causa da minha força, mas quando eu sou fraco, eu entrego a minha vida nas mãos de Deus, e aí eu sou forte por causa daquele que é de fato forte, que é o Deus Todo-Poderoso. Outra coisa importante é o que a gente chama de pecado remanescente. Para ilustrar, aí de forma um pouco mais cômica, eu uso uma frase do Tiririca, umas eleições aí há pouco tempo, né? Ele soltou uma frase que dizia assim: ó, não importa onde você esteja, você sempre estará lá. Ou ainda, acho que ainda ficou mais famosa uma que ele dizia assim: tentei fugir de mim mesmo, mas para onde eu ia, eu estava. Foi uma brincadeira, né? Ficou famosa é, é, de forma hilária, vamos para assim dizer. Entretanto, ela tem uma verdade. A grande realidade é que a gente nunca vai poder fugir de nós mesmos. A gente tem esse eu pecaminoso dentro de nós. Quando a gente se converte, ele não vai embora. A gente vai passar por um processo de santificação, e aí vai chegar no que eu escrevi ali. Ó. A gente vai agora, nesse processo de santificação, fazer o quê? Mortificar esse eu corrompido cada vez mais, e assim vai nascendo em nós, conforme a gente vai mortificando esse eu corrompido, vai nascendo em nós o caráter de Cristo. Esse é o processo de santificação. Mas a realidade do pecado ainda se encontra conosco. E essa realidade do pecado que a gente vai ainda ter que lutar, ter que batalhar, é o que a gente chama de pecado remanescente. E é interessante que é também um dos motivos daquele conceito, inclusive, trabalhando no livro de Richard Bach esses dias, trabalha a ideia da igreja militante e a igreja triunfante. A igreja militante e a igreja triunfante, né? E a igreja militante é aquela o quê? Que ainda está militando contra o pecado, né? E aí João 3,30 vai dizer, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Conforme nós diminuímos, Deus vai crescer em nós, o caráter de Cristo vai crescer em nós. É importante. Então nós ainda somos pecadores, isso é importante. Um dia desses eu estava numa igreja e ouvi uma música que fala quando eu era pecador. Está bem equivocado, né? Biblicamente falando, porque nós ainda somos pecadores, a não ser que a pessoa que esteja cantando já esteja no céu. Bom, e aí a gente vai então ter aí fazendo referência, usando o título do livro do Tim Keller, né? Ego transformado. A gente então vai estar em busca desse ego transformado. Né? A gente vai ter um ego transformado.
E aí, quais características desse ego transformado? A primeira característica é ele que não vai buscar reconhecimento dos homens, mas o crescimento do reino. Então, assim, ele vai lidar com injustiças, faz parte da vida, entretanto, não vai ser um problema, porque o nosso objetivo é o crescimento do reino, não o reconhecimento dos homens. E, e a gente vai agir de forma deontológica, ou seja, baseada no ideal de Deus, no que deveria ser. Isso é fundamental. A gente não vai agir baseado no que as pessoas esperam, no que as pessoas querem, mas sim no que Deus quer, independente das consequências. E aí Gálatas 1:10 vai embasar bastante essa visão, quando ele vai dizer: acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Olha só o que ele diz agora. Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. É bem forte, mas que evidencia a necessidade de ações deontológicas, né? Ações baseadas no ideal de Deus. Ele também vai se ver, como vai dizer o apóstolo Paulo, como o pior dos pecadores. 1 Timóteo 1,15 vai dizer: esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais quem é o pior? Eu sou o pior. Mas por que eu sou o pior dos pecadores? Porque do outro eu vejo o exterior, mas de mim mesmo tenho acesso tanto ao exterior meu quanto à parte do meu interior, né? Então aí mais uma evidência aí de que nós não somos seres somente em unidade, né? Mas também múltiplos, né? E aí quando você percebe que você não é só suas ações, mas também tem essa parte interna dentro de você, e você começa a ver o exterior da pessoa, você olhando para o seu interior, você vai perceber que você é tão capaz de fazer aquilo ou pior ainda do que aquele pessoa, do que ele foi, né? E se você não faz é por causa da graça de Deus. Então por isso que você acaba sendo considerado, você se considera o pior dos pecadores nesse sentido. E também você vai buscar ser o que Deus te criou para ser. Efésios 1:11 vai dizer: ó, nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz. Ó, a gente foi predestinado conforme o plano daquele que faz todas as coisas. Como que ele faz todas as coisas? Ele faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Todas as coisas que ele faz é com um propósito. Então, se Deus nos criou, ele nos criou com um propósito. Então, a gente não pode ser o que a gente quiser ser, mas aquele que tem o ego transformado, ele busca ser o que Deus o criou para ser. Ou seja, ele entende que o conhecimento de quem ele é passa pelo conhecimento de quem Deus é. Isso vai na contramão do que o mundo tem dito, né? De que você pode ser o que você quiser. Não. Nós somos aquilo que Deus nos criou para ser. Nós buscamos ser aquilo que Deus nos criou para ser. Essa é a postura daquele que tem o ego transformado. E aí eu vou me valer de um termo que foi usado aí, mas não necessariamente com o mesmo sentido, com toda a carga que ele quis trazer, de uma pessoa que defende a autonomia, mas só gostei do termo. E aí eu vou explicar o que eu quero dizer com isso. Uma egocracia do ego transformado. E aí eu usei Efésios 5:18, que diz assim: eu não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo, ou do Espírito, né? Enchei-vos do Espírito. E aí, muitas pessoas pensam assim, ele está falando assim: ó, não vos embriagueis com vinho, ou seja, não fique doido com vinho, né? Não perca o controle do vinho, não, mas em que há contenda, mas o quê? Enchei do Espírito Santo. O cara fala assim: não, mas se enche do Espírito Santo no sentido de, tipo assim, se embriaga do Espírito Santo, fique doido do Espírito Santo, perca controle pelo Espírito Santo. Mas não. A ideia aqui é de contrastes. Não vos embriagueis com vinho, ou seja, você não vai perder o controle com o vinho, em que há contenda, mas o quê? Mas você vai ter um controle, né, com o ego, quando você se enche do Espírito. É um contraste, né? O vinho tira o controle, mas o espírito te dá domínio próprio. Né? O controle que eu estou dizendo é isso, domínio próprio. É por isso que eu digo egocracia. Né? É a consciência, é o domínio próprio. Por isso que eu quis dizer egocracia. Você não vai ser. Você não está em busca de euforia, de eliminação da razão, não. O espírito ele te dá domínio próprio. Olha só que a Bíblia de Estudo MacArthur ele vai dizer: ó, ser cheio do espírito é viver na presença consciente do Senhor Jesus Cristo. Ele está falando sobre isso, sobre esse texto, exatamente sobre esse texto, nos comentários sobre esse texto. Deixando a mente dele, por meio da palavra, dominar tudo que é pensado e feito. Então a gente vai buscar esse domínio próprio, né?
E uma outra coisa importante é a questão do sola escritura, né? Somente a escritura. A gente vai buscar, então, ter a Bíblia como a nossa única regra de fé e prática. Toda forma alternativa de iluminação deve ser crivada pela palavra de Deus. Eu botei para a palavra de Deus, né? Pela palavra de Deus. E por que eu digo isso? Porque eu já tive algumas experiências, e provavelmente vocês também já tiveram, de pessoas que vão se valer aí de sonhos, de interpretações de acontecimentos assim na vida, aleatórios, assim, com uma revelação teórica, uma revelação meio esotérica, né? Ela começa a achar que Deus está falando por ela de coisas assim, por coisas aleatórias da vida. E aí ela usa isso para poder validar, teoricamente, né? Ou sentir, não sentir o peso do pecado que ela quer cometer. Então então Deus me permitiu fazer isso. Foi Deus que me mandou fazer isso. Só que, entretanto, não foi crivado pelas escrituras sagradas, né? Porque é antibíblico. Então, vou dar um exemplo aqui para ficar mais claro. Eu era líder de jovens durante muitos anos. E aí um rapaz chegou e falou que sonhou que Deus mandou ele entrar em jogo desigual, se relacionar com uma menina que não era cristã. Eu falei para ele que não foi Deus, né? Porque não tem amparo bíblico. E aí, né, ele achava que foi Deus sim, tudo mais, tal, e acabou entrando nesse relacionamento. Ou seja, na verdade, ele quer fazer algo, ele queria fazer algo, mas ele sabia que a Bíblia era contra, então ele se valeu de uma revelação alternativa, né, da cabeça dele, só para fazer a vontade dele, sem sentir o peso do pecado que ele estava cometendo. Então, isso é só um exemplo, né? Você com certeza já pode pensar em outros exemplos. Então, a pessoa que tem um ego transformado, não. Toda forma de iluminação aí. Sonhou, se não passar pelo crivo das escrituras sagradas, né? Se não convergir com a Bíblia, então não foi Deus. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. A verdade emana dela. E aí, Hebreus 2 é um texto que a gente costuma usar para amparar essa visão que é havendo Deus. Antigamente ele falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, para os profetas. Agora a nós falou como? Falou nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Agora a gente tem acesso ao Filho através do quê? Através das Escrituras Sagradas. É lá que está revelado o Evangelho, é lá que está revelado os ensinos de Cristo, que foram fundamentados, que utilizou os apóstolos para fundamentar a igreja. Então, através das escrituras sagradas, né? Que a gente vai ter acesso à verdade, à palavra de Deus. Ficou 2 igual, tá bom. E aí eu quero me ir para mais... Deixa eu ver que horas são. Tá, 9h40, tá bom. Estou lendo um livro chamado As Boas Novas em Ruth, Redenção dos Campos do Senhor, do Emílio Garofalo Neto. Ele vai trazer também mais uma, usando o texto lá de Ruth, onde Elimeleque, né, ele sai da Terra Prometida por causa da crise que estava vivendo, e aí ele se vale disso para poder nos fazer questionar sobre aonde está o nosso coração, né? Olha só o que ele vai dizer, o Emílio Garofalo Neto. Situações limites, ele chama de situações limites, esses momentos aí de conflito. Situações limites revelam onde o nosso coração habita de fato. Então, quando chega a situação limite, onde está seu coração? Se a crise econômica vem, como você gasta seu dinheiro? Qual a primeira coisa que você corta do orçamento? Se o casamento não chega, o casamento vai mal, o que você faz? E se não houver ninguém no contexto da igreja para namorar e casar? Você vai atrás de descrentes, como se isso fosse justificado diante da situação? No fundo, você quer tomar em suas mãos o problema, ser autônomo, ser lei para si mesmo. No lugar eu falo aí, expondo aí as escrituras aí e fazendo uma aplicação que eu gostei demais. Né? Então aí mostra mais uma vez aí como que eu estou em pontos, estou dando exemplos agora já mais práticos, né, de como a
como que a idolatria ela se manifesta na prática, né? Através de revelações esotéricas, alternativas criadas para validar a sua própria vontade, através aí de situações limites, onde você usa para justificar os seus atos pecaminosos. E aí a gente vai também, para finalizar, para a idolatria nos elementos do culto, como que ela se manifesta nos elementos do culto. Aí, começando pela pregação, eu usei como base o livro As 9 Marcas de uma Igreja Saudável, do pastor batista Mark Dever. Ele vai dizer, antes de eu falar o que ele vai dizer, eu vou colocar o que eu escrevi ali, ó. É uma forma de idolatria algum nível quando o pastor, como a igreja, né, ou líder, ele trabalha o sermão temático em detrimento do sermão expositivo. Presta bem atenção, não estou dizendo que o sermão temático é pecaminoso. Entretanto, quando só tem sermão temático, quando você elimina o sermão expositivo, ou seja, o sermão temático em detrimento, sermões temáticos em detrimento de sermões expositivos, aí sim a gente vai ter a idolatria se manifestando em algum nível. E aí olha só o que o Mark David vai dizer. Ó, a primeira marca de uma igreja saudável é a pregação expositiva. De modo geral, não escolho as séries de sermões expositivos por causa dos assuntos específicos sobre os quais penso que a igreja deve ouvir. Ó, eu penso que a igreja deve ouvir. Não, não é por aí. Pelo contrário, eu admito que toda a Bíblia é relevante para nós em todo o tempo. O pregador deve ter sua mente moldada incessantemente pelas Escrituras. Ele não deve apenas usá-las como uma desculpa para o que ele já sabe e deseja dizer. Quando alguém prega regularmente de um modo que não é expositivo, os sermões tendem a ser apenas os tópicos que interessam ao pregador. O resultado é que o pregador e a congregação ouvem na Bíblia somente o que já pensavam quando chegaram àquele texto. Não há nada novo a ser acrescentado ao entendimento deles. Então a igreja vai o quê? Vai se conformar lentamente à mente de quem? Do pastor, e não a de Deus. E aí a gente vê igrejas o quê? Desequilibradas. Tu vê igrejas que gostam muito de missões, de evangelismo, entretanto sabe pouquíssimo de teologia. Igrejas que enfatizam muito uma área em detrimento de outras. Por quê? Porque está desequilibrada, porque não tem pregações expositivas. Porque quando a gente prega expositivamente, a gente vai ter o equilíbrio da própria Bíblia, que é o equilíbrio perfeito. Então, quando você tem o sermão temático, você acaba o quê? Sendo o parâmetro onde a igreja vai chegar, né? A nossa mente vai ser o parâmetro, o molde que a igreja vai se conformar. Interessante, né? Páginas 40 a 43 aí do livro 9 Marcas de uma Igreja Saudável, dessa versão aí que eu coloquei a imagem, tá? Também vemos aí muito presente, esse aqui, como eu sou da música, eu tive que cortar, botei 3 pontos só, né? Senão eu falaria de muitos mais, né? Que a música realmente, eu acho que é talvez a parte do culto que esteja mais sensível atualmente. A questão da idolatria trouxe 3 pontos, depois aí, se alguém quiser comentar, trazer para discussão outros pontos aí, outras manifestações egolátricas na nossa realidade também, pode ficar à vontade. Então a gente vê o quê? Músicas antropocêntricas. O que é músicas antropocêntricas? A gente tem que entender, o que eu tenho visto, ouvi muitas igrejas, visito muitas igrejas, todo mundo fala, não, nossas músicas têm que ser cristocêntricas, nossas músicas são cristocêntricas. Mas quando tu ouve a música não é de fato cristocêntrica. Acho que as pessoas estão usando o termo, mas o termo está sendo tão utilizado atualmente, né? Eu acho que está se esvaziado de sentido, no sentido das pessoas não saberem. Já estão falando já sem saber o que significa. Porque elas acham que cristocêntrico ou teocêntrico é só citar Deus, só citar Cristo já é cristocêntrico ou teocêntrico. Não. Você pode citar Cristo e a música ainda assim ser antropocêntrica. Você pode citar Deus e ainda assim a música ser antropocêntrica. Essa semana mesmo eu vi uma música que era totalmente antropocêntrica, mas falava de Deus em vários momentos. Entretanto, o principal personagem da música não era Deus. Apesar de citar Deus, o principal personagem da música era o homem. Deus, ele aparecia, você falava lá, mas ele aparecia de forma passiva e também serviu. Parecia que ele estava ali para servir o homem. E aí eu trouxe o livro Kant como base para as coisas que eu vou falar aqui, sobre a idolatria nos elementos do culto, da música, em específico. E aí na página 54 ele vai dizer, ó, o que deve tornar prazerosa a adoração não é, em primeira instância, o quê? A sua novidade ou a sua beleza estética. As pessoas, gostei muito da música, bota a música para cantar na igreja. Não, essa não deve ser a nosso principal parâmetro, nosso principal crivo. Não. Mas o quê? Qual é o nosso principal crivo? Ó, o próprio Deus é deleitosamente maravilhoso e nós aprendemos a nos deleitar nele.
Ou seja, o primeiro crivo de uma música tem a ver com quanto essa música glorifica a Deus. E depois você vai. A beleza estética não é que não é importante. Não é, senão, se não fosse importante, a gente não precisava cantar, era só recitar, né, a música, a letra. Não, a beleza estética é importante, mas ela não é em primeira instância, não é o elemento que vai crivar em primeira instância. Primeiro é o quanto essa letra glorifica a Deus. Depois a gente vê a beleza estética. No segundo nível, a gente vê essa beleza estética. Né? Então a gente vê aí as músicas antropocêntricas dominando as nossas igrejas. Né? Isso é uma consequência da idolatria nas nossas igrejas. Também a gente vê acontecendo parâmetro de escolhas musicais egocêntricas. Como assim? Vamos ler o texto que eu botei. Nossa motivação de cantar vem de muito mais do que nós mesmos, nossos gostos, nosso nível de conforto, nossas preferências musicais. Ou seja, às vezes acontece de a música ser cristocêntrica, a música tem uma letra boa, mas a gente não quer botar porque você não gosta desse estilo. E aí você tem que entender que você faz parte de um corpo e ali tem várias pessoas que gostam de várias estilos diferentes, faz parte. Então, o seu estilo, o seu gosto, sua preferência musical, nesse sentido, não pode ser o parâmetro. Né? Então, a gente vê isso acontecendo, né? Pessoas brigando por causa do estilo. Claro, mas é importante ressaltar que existem, sim, estilos apropriados e não apropriados para o culto. Entretanto, dentro dos estilos apropriados, existe uma variação, né, que você não pode ser o parâmetro. Às vezes tem uma música que, por exemplo, tem uma música, Canção do Apocalipse, é uma música que eu acho ela muito boa, a letra dela, muito boa. Entretanto, eu acho ela muito enjoada, minha visão, por exemplo. Eu acho ela muito enjoadinha, não gosto muito dela. Entretanto, eu não posso, não vou cantar essa música porque eu não gosto dessa música. Pô, tem muita gente que eu conheço que gosta, entendeu? A letra é boa, então eu canto ali. Não sou muito fã, eu gosto quando tocam outras, mas né, eu não posso colocar o meu gosto pessoal como parâmetro. Eu posso criticar quando tá errado a música não é bíblica, é antropocêntrica, você critica, mas agora criticar porque não faz parte do seu gosto, aí já é um egocentrismo, né? Uma manifestação da idolatria na escolha da música. E também o canto deve ser congregacional. Né? Vemos, às vezes, grupos, né, ministérios de louvor, que não fazem nenhum esforço para fazer a congregação cantar, criam arranjos que ignoram a presença da congregação. Vemos verdadeiras apresentações muitas vezes em nossos cultos. Né? Isso é, sim, também de certa forma, você querer ser a estrela, né? É idolatria. Você tem que perceber que sempre quando eu vou cantar fora, eu sempre faço essa explicação. Nós não estamos ali para fazer uma apresentação, por isso eu gosto sempre de ter letra para as pessoas poderem cantarem juntos. Né? Nós estamos ali para conduzir, levar a igreja à adoração, levar a igreja a cantar. Esse é o objetivo. Né? Uma das palestras daquela conferência que teve de música, o Guilherme Andrade, foi a última palestra, ele falou sobre o paradoxo, deixa eu lembrar o termo, paradoxo da excelência. Porque você não pode cantar tão mal, tão ruim, né? Um erro, tal, que você atrapalhe, porque você está no lugar, o cara canta desafinado, você atrapalha a sua adoração, né? O som tá atrapalha a adoração. Você atrapalha aí o cântico congregacional. Entretanto, você não pode cantar tão mal, tão bem, no sentido não de tão bem, mas você criar arranjos tão complicados, notas tão altas, tão agudas que ninguém consegue acompanhar e o cara fica só ali olhando, só vendo você se apresentar. Não. Né? A gente tem que se esforçar para criar, pensar formas de levar a igreja a cantar junto. Né? O canto ele deve ser congregacional. Isso também passa pela igreja, pelo pastor, pelo líder, pelos professores das escolas, levar a igreja a entender que eles têm seu papel de cantar também. E o momento de louvor não é só para fechar o olho e sentir aí alguma coisa. Não. É de cantar, louvar a Deus, né? Então o canto deve ser congregacional. E aí, por último, para fechar, já vai 53 minutos já. A egolatria nos elementos do culto, terceiro ponto, oração. Também vemos aí egolatria na oração. A gente tem que entender que a gente não ora para mudar a mente de Deus, mas a gente ora por 3 motivos. Trouxe aí o livro do Arcis Pro,
percebe que eu gosto muito do Access Pro, né? Usei bastante Access Pro nessa palestra. Na verdade, em todas as palestras, né? E aí, esse livro é muito bom, tô lendo ele também. A Oração Muda as Coisas, é uma pergunta. Um livreto, na verdade, bem pequenininho. A Fiel estava disponibilizando gratuitamente vários livretos do Spro. Esse é um deles. Oração Muda as Coisas. E ele fala sobre isso, que a oração ela vai ter três motivos para a gente orar. Porque você pode pensar assim, Deus, ele é soberano, ele sabe de todas as coisas, ele é imutável, por que eu vou orar? Você percebe que essa pergunta mostra uma necessidade de nós sermos um protagonista, né, nas mudanças? Tem uma egolatria aí sendo manifesta. Nós não oramos, então, para mudar a mente de Deus. Isso não é o nosso objetivo. Não é o nosso objetivo ser o protagonista das mudanças. Mas sim, a gente ora para glorificar a Deus. A gente ora também por obediência a Deus, porque Deus manda a gente orar, que já seria suficiente, né? Motivo suficiente para a gente orar. E também para nos conformar à mente de Deus. Nós não oramos para mudar a mente de Deus, mas para nos conformar à mente de Deus. É diferente, né? É Ele que nos transforma. Não. E não nós que transformamos Deus. Então, não oramos. Então, esses são os 3 pontos, né? E uma outra coisa também muito comum, em algumas igrejas aí, pessoas orando para exigir promessas de Deus. Então, não oramos para exigir promessas de Deus, mas para nos humilharmos perante o Criador. Nós temos que saber o nosso lugar, saber que nós somos. Somos servos, somos criatura, e Ele é o Criador. Então, nós não nos oramos. Quando a gente exige, Deus, você falou isso, então vou ter que fazer, é meu direito, você está se colocando onde você definitivamente não está, né? Você está querendo se colocar acima de Deus. Não. E aí eu trouxe alguns textos aí, um de Jonathan Edwards e 2 do livro Oração Muda as Coisas do Access Pro, para embasar esse tópico final. Na página 24 ele vai dizer assim: o que a oração muda mais frequentemente é a impiedade e a dureza de nosso coração. E não a Deus, né? Definitivamente. Nunca a Deus. Deus é imutável. E aí na página 25 ele vai dizer: oramos porque Deus nos ordena orar, porque a oração glorifica e porque ela nos beneficia. Porque ela nos molda o seu caráter, né? E aí, vou fechar essa parte com o texto de Jonathan Edwards, que diz assim: no que diz respeito a Deus, a oração é apenas um reconhecimento sensível de nossa dependência dele para a sua glória. Como ele fez todas as coisas para a sua glória, também precisa ser glorificado e reconhecido por suas criaturas. É justo que ele requeira isto daqueles que são objetos de sua misericórdia. É um reconhecimento apropriado de nossa dependência do poder e da misericórdia de Deus para aquilo de que necessitamos, mas também uma honra apropriada prestada ao grande autor e fonte de todo o bem. No que diz respeito a nós mesmos, Deus requer de nós a oração. Orações fervorosas tendem, de muitas maneiras, a preparar o coração. Por meio da oração, esperta-se o senso de nossa necessidade. Por meio da oração, a mente é mais preparada para valorizar a misericórdia de Deus. Nossa oração a Deus pode despertar em nós um senso e consideração apropriados de nossa dependência de Deus quanto à misericórdia que pedimos, bem como um exercício apropriado de fé na suficiência de Deus, para que sejamos preparados para glorificar o seu nome quando a misericórdia for recebida. Essa é a frase de Jonathan Edwards. E aí eu vou terminar nossa série sobre idolatria com uma frase do Tim Keller, que é o seguinte: se o Deus que você adora nunca discorda de você, é possível que você esteja adorando uma versão idealizada de si mesmo. Frase que eu gosto muito. E fechamos a nossa palestra. Aí eu abro aí para comentários, perguntas. Maravilha, garoto. Muito bom. Muito conteúdo essa daí, né? Bastante. Essa daí dá pra explorar. Nossa, tem muita coisa pra falar, cara. Mas tem tanta coisa. Só que a gente avançou muito. A gente tá chegando a 10. Vou fazer o seguinte: eu vou encerrar aqui. Vou fechar. E aí a gente conversa aí nos bastidores. Beleza. Entendeu? Tá, senão vai tá fazendo quase 54 minutos de gravação já. Beleza. Imaginei que ia dar um pouco mais essa, porque queria fechar tudo, né? Era a última palestra, eu falei, vou até o final.
aham, Aí aham. nem abri também no meio para pergunta, foi diretão para terminar. Maravilha, maravilha, maravilha. Ótimo, ótimo, excelente. Tá, eu vou orar aqui então, tá? Mas Beleza. quero te agradecer, Thiago. Obrigado aí, foi muito abençoado aí esse conteúdo todo, tá? Amém. E vambora. Pai querido, Pai Santo, obrigado, Senhor, pela vida do Thiago, pela vida de cada um aqui. Obrigado, Senhor, pela essa palestra maravilhosa, que possamos aplicar esse conteúdo nas nossas vidas. Nos ajuda, Senhor, somos nada sem Ti. Obrigado por esses encontros, Senhor, aqui. Seja o centro da nossa vida, toma conta da nossa vida, nossos passos. Possamos andar na vereda dos justos, em nome de Jesus Cristo, Pai. Amém. Amém. Maravilha. É isso então, vou encerrar aqui. Beleza.